Bom dia. Hoje nós vamos falar de filosofia medieval. Falar de filosofia medieval implica sempre num grande paradoxo, porque muita gente contesta a ideia de uma filosofia original, autêntica, que tenha se construído nesse período, né? Fala-se muito mais de uma releitura das obras clássicas, por exemplo, na visão neoplatônica e numa visão já aristotélica, né? Nós estamos pensando na filosofia medieval num contexto do feudalismo e do cristianismo, né? E estamos pensando em dois grandes filósofos aí, o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino. Então nós estamos falando aí de 476 a 1455, 1000 anos, entre a queda do Império Romano e a tomada de Constantinopla pelos turcos, né? Obviamente que esse é um período de muita variabilidade sócio-histórica. Nós vamos ver que existe a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média. Aliás, novos historiadores contestam também essa visão tão linear, né? Eu estava lendo um livro mais recente que fala sobre a Idade Média, que já contesta essa divisão. Falaria-se de um período central. Lembrando então que nós temos, né, a decadência do Império Romano por vários motivos, entre eles, né, a corrupção política, a fragmentação interna do grande império, né, e aí de fato há toda uma desagregação, né, e a invasão dos bárbaros, que faz com que de fato, né, haja aí uma mortandade europeia e aí a fuga em massa para as propriedades rurais no campo, e a gente tem ao longo do tempo então a instauração do chamado feudalismo, né? Então a gente tem a destruição do modo de produção escravista, a diminuição da produção agrícola e também do próprio comércio. Nesse momento a gente tem diversas civilizações coexistindo, né? Então a própria formação étnica e cultural se mostra bastante diversificada, inclusive as próprias invasões bárbaras, né? Esse conjunto de bárbaros era constituído por diferentes, né, etnias, né? E vinham aí também de diferentes lugares europeus, né? Nós temos dois momentos da Idade Média, do século V ao século X, com uma base ainda agrícola. É um momento de fortalecimento do cristianismo, e do século X ao século XII, quando a gente tem aí já uma fragilidade do próprio feudalismo, a instauração do comércio e a reinvenção dos burgos, né? Para entender o feudalismo, faz-se necessário entender que a terra vai ter um grande valor, né, nesse momento histórico, e é justamente a partir dela e da sua própria subsistência que os feudos, né, se constituem. Se a gente fosse definir, então, os feudos poderiam ser entendidos como unidades econômicas, políticas, jurídicas, de autossuficiência, né? Tem como base a relação dos suzeranos com os vassalos e os seus senhores. Era uma troca, entre aspas, de favores, né? O senhor doava aí parte da sua terra, mas o servo tinha que produzir nela, além de também pagar impostos e também servir como segurança aí para esse feudo, né? Então não era uma relação tão igualitária. A reunião de vários feudos, pelo menos em algum tipo de proximidade territorial, se chamava castelania. Existia toda uma hierarquia, né, que é esse sistema piramidal aí, né, lotes de 200 a 2.000 hectares. Então nós temos diferentes feudos com diferentes, né, tamanhos, sustentabilidade. Foi um período de pouca inovação técnica, né, inclusive do ponto de vista técnico-científico. As poucas descobertas se deram na área mais agrícola, né, com instrumentos que foram sendo descobertos, né, e a grande questão da Idade Média é justamente o fortalecimento do cristianismo, né, e Deus aí como medida aí sim de todas as coisas. A igreja surge como uma saída existencial para essas pessoas que estão apavoradas, né, então a igreja como uma grande protetora dos homens, né, e também é nesse momento que ela enriquece, sendo proprietária de muitas terras, né, e construindo seus grandes monastérios. Além disso, sabe-se que as igrejas também tomaram conta das bibliotecas, né, que foram
deixadas como herança no período greco-romano. E tem um filme ótimo para pensar isso, que é inclusive O Nome da Rosa, né, que muita gente acaba lendo o livro ou vendo o filme para ilustrar esse momento. Há uma ligação entre a igreja e o poder estatal, né, e aí, na verdade, é uma ligação que faz muito sentido se a gente pensar nesse próprio poder da igreja, né, frente à vida das pessoas, frente ao seu poder referencial aí, né. A igreja vai aos poucos coexistindo com a vida do homem comum, né? Vai inserindo na vida cotidiana desse homem uma série de rituais, né? Como o batismo, o matrimônio, a extremunção, e com isso então vai fazendo com que se naturalize a ideia, né? As ideias, aí, o dogma cristão. As cruzadas, né, que também são muito comentadas com relação à Idade Média, são expedições militares, né, que são organizadas justamente pela nobreza e pelo papado, né, pelas pessoas da igreja, para libertar a Terra Santa. Né? Então vai haver uma série de guinadas aí, muito violentas, que tinham como motivação a questão da fé e também a questão do interesse comercial, que muitas vezes não ficava explícito. Né? Na segunda parte da Idade Média, nós temos aí as rotas comerciais e as feiras, né? Já é um momento em que nós estamos a um passo do chamado Renascimento. Então a gente tem aí os comércios, né? As feiras comerciais entre as próprias aldeias e os feudos, né? Envolvendo artigos de luxo, especiarias, né? E as feiras mais famosas ficavam na França e na Itália. Há nesse momento maior contato com as civilizações, inclusive as orientais, e ao renascimento da atividade comercial. Com isso a gente pode ver também um aumento populacional, há um maior controle das pestes, das epidemias, né? Produção agrícola de excedentes que alimentam o próprio comércio, o maior enriquecimento das pessoas, né? Há então o que a gente chama de um renascimento urbano, e com isso também a agregação aos burgos. O conhecimento na era medieval tinha um caráter completamente pragmático, descritivo, né, ligado ao dia a dia, solução de problemas práticos, e também, né, tinha essa dimensão mais pragmática e tinha a dimensão dogmática, que vinha justamente dos dizeres e dos ensinamentos da Bíblia e também de algumas obras gregas pré-selecionadas. Né. A filosofia nesse momento se encontra bastante tímida, bastante rudimentar, né? Ela não vai ser mais entendida como uma busca crítica pela verdade, apenas ela se torna uma demonstração racional da verdade divina, né? De que Deus existe, de todas as suas verdades originárias do ponto de vista bíblico. A cultura grega nesse momento ela se mantém totalmente vinculada à leitura da igreja, então muitas obras foram retiradas de circulação, né? E os padres filósofos é que tinham acesso a algumas dessas obras, justamente, inclusive, para poder também arrebanhar os seus fiéis. Foi muito comum a releitura de obras de Platão e Aristóteles, nós vamos ver. Né? Nós estamos, então, nos dirigindo já para o Renascimento, com o esgotamento do solo agrícola, né? Também vai haver uma certa insatisfação pelo aumento dos impostos e revoltas nos feudos e os aumentos, né, o aumento das cidades também, que vai fazer com que as pessoas então vão migrando, né, saiam dos feudos para o renascimento dos burgos. Né? E a gente está indo em direção já à expansão marítima, ao revigoramento do comércio e ao próprio renascimento no século XIV. Aí tem um trechinho do Darcy Ribeiro, né, num texto chamado Processo Civilizatório, que situa o feudalismo a partir da Revolução Pastoril, com o aparecimento e o uso alargado do ferro e ferraduras, ou seja, tecnologias ligadas ao uso do ferro para lidar com a terra e os rebanhos, né, assim como também para gerar aí um instrumental de guerra. Né.
Uma das coisas interessantes que se discute historicamente, que é a questão da infância e da adolescência que nascem aí nessa passagem para a Era Moderna, né? Eu diria já no século XVIII, século XIX. Na Idade Média não havia lugar para a adolescência nem para a infância como nós a conhecemos hoje, né? As crianças eram tidas como pequenos adultos e até nos próprios quadros, na arte pictórica, isso é muito visto, né? Tem um livro famoso do Felipe Herrier, A História da Infância, que conta bem essa ideia, né? De que a infância, como nós a conhecemos, foi um produto sócio-histórico do século XVIII. Né? Um lugar importante na Idade Média é a rua, principalmente nos burgos, né, onde vamos encontrar o lugar de encontro, né, da prática dos ofícios, das vocações, das conversas, dos próprios espetáculos, dos jogos, as feiras comerciais. Então, o lugar da rua como um lugar, né, que vai assumindo progressivamente um valor público, né, bem interessante aí nessa passagem da Idade Média para a Era Moderna. Com relação à arte medieval, né, nós temos uma preocupação claramente de controle da arte, simplesmente para se transmitir valores religiosos. Né? Muito famosas as técnicas de afrescos nas grandes decorações religiosas, né, feitas nas igrejas, nos vitrais, né? E altamente simbólico, né, os símbolos cristãos muito presentes aí nesses vitrais, nessas obras. Muito famoso nesse período também é chamada arte gótica, né, que decoravam os túmulos de reis, os vitrais das grandes igrejas, né. Tem aí o Giotti, alguns nomes importantes. Com relação à literatura medieval, nós temos aí os trovadores, né, que tinham toda uma série de canções e cantigas feitas de poemas, né, cantados aos sons de instrumentos como flauta, viola, né. E aí se dividiam aí em alguns núcleos temáticos, né? As cantigas de amor, de amigo, de escárnio, né? Então os trovadores eram bem comuns nessa época, principalmente na Baixa Idade Média, que já é esse período, né, de passagem ao Renascimento. Então nós apresentamos hoje essa ideia, né, de qual era o contexto em que se deu a filosofia medieval, e falamos mais desse aporte sócio-histórico e cultural. Até a próxima!